Obrigado, Poliana. Obrigado, Zilma. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco nesse dia de feriado, Dia do Servidor Público, ou que estão cedendo algum momento aí nos seus contextos de trabalho ou de residência, para estar nesse momento aqui de compartilhamento de informações. É um momento onde a gente vai, com certeza, procurar alguma forma, de entender um pouco melhor alguns desafios dessa rede de atenção psicossocial e nos construir enquanto profissionais. A minha apresentação ela já foi feita aí pela Poliana. Atualmente eu estou na coordenação do Centro de Estudos e Pesquisas sobre álcool e outras drogas, interconexões, que é o CEPAD, sediado então na Universidade Federal do Espírito Santo, onde lá, junto comigo, diversos profissionais da área da saúde, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, estudantes de graduação, de pós-graduação de enfermagem e saúde coletiva, a gente vem desenvolvendo, então, algumas pesquisas e, com certeza, no início que a Poliana falou, desde 96, assessoria, então, na área de dependência química, saúde mental, qualidade de vida e saúde integral. E nesse ano, em especial, já na verdade desde o ano passado, junto com Telesaúde e Teleeducação, e eu já quero até agradecer na pessoa da Zilma toda a colaboração, a gente desenvolveu, então, o ciclo de debates nessa modalidade, então, de maneira a promover um melhor alcance e possibilitar, então, a aproximação de outros profissionais e estudantes das nossas produções, das nossas reflexões. Então, hoje aqui, coube a minha última palestra, então, desse ciclo que veio acontecendo desde setembro, com alguns encontros já. E o assunto que foi aqui designado é a rede de atenção psicossocial, dispositivos e atribuições. Eu vou passar essa apresentação, porque eu acho que ela já, a Poliana já fez muito bem. Bom, para a gente começar aqui falar de rede de atenção psicossocial, a gente precisa falar de muitas coisas, então, que vão ter uma conexão muito importante, significativa, e que fazem, então, que essa rede, ela hoje exista. E aí, dentre os vários conceitos que a gente poderia aqui discutir, refletir, trabalhar, a gente precisa ter em mente que tem três que eu, hoje, considerei para nós aqui principais para a gente startar o nosso processo de comunicação, que seria então o conceito de loucura, saúde mental e reforma psiquiátrica. Então, de que forma a gente percebe essas construções, que são construções que ao longo do tempo tiveram vários significados e que então se entrelaçam com os objetivos e a razão de existência da rede de atenção psicossocial. Eu vou abreviar a partir de agora, vou falar só RAPS, aí, não sei se tem gente que não entende essa sigla, mas a RAPS, então, é a sigla da rede de atenção psicossocial. Ao longo do tempo, a gente não entendeu a loucura e não entendeu a saúde mental como a gente entende hoje. E aí, o primeiro passo para a gente pensar aqui é quando a gente fala de loucura ou, de certo modo, de sofrimento e adoecimento mental, esses conceitos, essas construções, elas foram se modificando ao longo de toda a história que a gente passou e com certeza ainda vão se modificar. E aí, só para a gente poder resgatar, então, um autor muito importante sobre a história dos hospitais, a história da loucura, que é o Michel Foucault, ele traz uma fala muito importante que eu trouxe aqui para vocês, que é que a doença ela só vai ter realidade e valor de doença no âmbito, no interior de uma cultura que vai, então, reconhecê-la como tal. E é muito isso, a gente falar hoje de transtorno mental, a gente falar hoje de sofrimento mental, a gente falar hoje de uma maneira mais ampla de loucura, a gente tem um entendimento que é muito determinado, então, pelo movimento, pelo contexto social, econômico e político que hoje a gente se encontra. Mas, numa retrospectiva histórica, a gente vai perceber que esses contextos culturais, principalmente, e sociais
impactaram na forma como a sociedade encarava, então, esse conceito de loucura. E que é um conceito que é sempre relacional. Relacional com o quê, né? Primeiro, com o conceito de normalidade. Então, assim, o que eu entendo que é normal, se esse normal é um normal padrão, é aquilo que todo mundo tem, se é um normal ideal, aquilo, né, que eu almejo ser, ou aquilo que deve ser. A loucura também é relacional com a questão da razão, do racional. Então, aquilo que não é racional, será que é loucura? Então, a gente sempre precisa fazer, né, entender que existe esse contraponto da loucura, então, com ser ou não saudável, e principalmente das relações que nós temos conosco e com o outro. E aí, para essa tarde de hoje, seria a nossa primeira reflexão, né? O que hoje, né, a gente tem entendido por loucura, por sofrimento mental e por saúde mental? Porque para a gente falar da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, para falar desse processo de trabalho, para falar, né, e tentar entender um pouco isso, antes de tudo, é importante entender o modo, né, esse paradigma que entende, então, essa loucura. A gente está no paradigma asilar, a gente está no paradigma biopsicossocial, e como que eu vou entender essas construções que são colocadas, talvez não por nós, mas né, pelos contextos que nós estamos inseridos. Então, sem o objetivo claro da gente esgotar todo esse conhecimento, toda a evolução sobre esses conceitos, principalmente de loucura, é preciso entender que algumas modificações importantes foram acontecendo ao longo da história. Por exemplo, a loucura na Idade Média era muito visualizada como uma manifestação divina. Então, assim, era uma manifestação de deuses, ou demônios, mas que, de certa forma, a gente não via um movimento excludente para com essas pessoas ditas loucas. Por quê? Porque as pessoas elas poderiam, então, transitar normalmente pelas ruas, pelas vias, e transformando, então, essa loucura como uma parte integrante do cenário, então, social das pessoas naquela antiguidade, principalmente grega e romana. Muito diferente já da Idade Média, onde a gente percebe que os ditos loucos, a loucura, ela estava ligada a uma questão de bruxaria, de heresia, algo, né, de ser possuídos por demônio, e aí, né, nesse sentido, precisariam ser punidos, né, e eram perseguidos pela igreja hegemônica daquela época. E mais, né, para o finzinho, iniciozinho, na verdade, do século XVII até o meio, a gente ainda vai perceber uma outra lógica da percepção da loucura ainda, né? Primeiro porque existe uma ideia já aí de animalidade. Então esse louco, ele precisaria ser privado de liberdade porque ele não tinha dotações mais características humanas. Então tudo da forma como ele se apresentava, muitas vezes não condizente, né, com, com a lógica, né, dita normal daquela época, ele passava então a ser considerado como aquele que era comparável ao animal. Daí a ideia de animalidade, onde então ele precisaria ser privado aí da sua liberdade, porque ele não teria como conviver com aqueles que de fato são humanos. E é muito importante entender que nessa época a gente tem um espaço que o louco já poderia ocupar, que era o espaço do hospital. Mas não um hospital como a gente vai visualizar hoje, como espaço de tratamento, como espaço, né, curativo, como espaço de fato de assistência. O hospital era visualizado nessa época como um espaço de segregação daqueles que, de fato, já não faziam mais parte da ordem social, precisariam sair desse convívio social por diversos motivos. Então, né, pessoas pobres, pessoas sem família, né, pessoas doentes e, claro, também os loucos. Então, o hospital era um espaço, né, de asilamento, de abrigamento, de retirada, então, do convívio social, mas muito no sentido de colocar essas pessoas no espaço, né, que não fosse o espaço da sociedade, um espaço normal, digamos assim, de convivência. Então, a gente tem o hospital como uma instituição de fato de segregação, de exclusão,
e não simplesmente de saúde, né? A gente tinha aí, claro, pessoas doentes, mas não era um espaço de tratamento ainda no século XVII. Bom, e com o passar do tempo, a gente percebe então, né, que esses hospitais eles não tinham condições de salubridade, elas não tinham muitas vezes condições humanas, a gente não tinha, né, um cuidado, digamos assim, com, com esse indivíduo, de fato que isso pudesse ser um espaço de convivência adequada e até mesmo falando, né, do sofrimento e da loucura, é um espaço de tratamento. Bom, mas a gente passa, né, a ter esse espaço como espaço do louco, e mesmo assim a gente vai, né, se deparar com cenas como essa. E isso, né, a gente tem inclusive relatos históricos aqui, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de assistir o documentário de Barbacena, que mostra, então, as características do tratamento, né, naquela época, e a gente se depara com situações completamente desconfortáveis e desumanas que aconteciam nas instituições asilares, nos hospitais. E, de fato, né, quando a gente transforma esse espaço em espaço manicomial, a gente herda esse espaço de desumanidade também para lidar com os loucos, os ditos doentes mentais. Que, na verdade, eles ainda não eram doentes mentais. A gente tem aí essas pessoas, né, ditas loucas, enquanto doentes mentais, a partir, então, da contribuição de Pinel, que era um médico, né, que trabalhava no Hospital de Bicêtre, na França, lá em 1786, mais ou menos, século XVIII, ele vai começar, então, a observação e a entender essas pessoas como pessoas que podem ser curadas. E o que a gente tem, né, enquanto marco aí da ciência muito importante, é o tratado, então, médico-filosófico, que é sobre alienação mental, que dá todo esse início à ideia do alienismo, ou seja, que esse indivíduo que não era mais dotado da sua razão, poderia, então, ser curado, claro, através de princípios científicos, e essa cura era o objetivo de todo o trabalho aí, então, desse profissional médico que nessa época, então, né, o Pinel como sendo seu expoente, começa a observar esses indivíduos e começa a ter alguns princípios que a gente vai chamar agora de fato de tratamento, é o tratamento moral. Só para lembrar que a gente tem todo um pano de fundo das ideias iluministas da Revolução Francesa. Então, toda essa forma, né, de se entender esse indivíduo dito louco era uma forma, claro, né, vinculada ao processo de trabalho, né, que até o Pinel vai trazer, que o trabalho é importante para que esse indivíduo, né, seja curado, muito pautado, né, em questões capitalistas, né, com pano de fundo da Revolução Francesa, burguesa, e também dos ideais iluministas, onde a ciência ela tem um movimento muito forte para se contrapor às explicações dadas pela religião e como sendo, né, um paradigma importante, crescente daquele momento. Então, no bojo desse pano de fundo, que então Pinel, né, como pai desse alienismo, considerado pai da psiquiatria, ele concebe, né, um ato muito importante, que a gente até tem registro, né, através de quadros, inclusive, quando ele desacorrenta os loucos que viviam no hospital de Bicêtre, que era onde, né, ele trabalhava, que era tanto de Bicêtre quanto de Salpêtrière, que eram hospitais franceses. Esse desacorrentar não era, de fato, ele não teve a questão de libertar esses indivíduos. As correntes era para que eles, de fato, né, convivessem no espaço do hospital, agora um espaço, né, que ganha que se transforma, que inicia essa transformação, né, iniciou essa transformação no século XVII, mas com Pinel já no século XVIII, a gente traz esse hospital como um lugar, um espaço realmente de tratamento, que vai ser o local dessa loucura. Então, né, a circunscrição de um lugar onde a gente pode observar, onde a gente pode descrever, onde a gente pode, através do tratamento moral, que é o tratamento Pinel, curar esses indivíduos. E aí, esse tratamento moral, ele tinha
alguns princípios básicos, que era o manejo das paixões, que é, entendamos paixões como a sintomatologia, tanto física, né, quanto psicológica, que esses indivíduos traziam, então era possível, né, manejar de alguma forma esses sentimentos. O tratamento baseado na doçura, na relação com esse indivíduo, mas também baseado na autoridade, para que se cumprisse uma ordem, para que se cumprisse uma prescrição. Também o combate à ideia delirante, para que a gente, né, trouxesse esse indivíduo para o mais próximo aí da sua cura. Então, esse hospital, ele ganha o espaço aí, né, como sendo espaço de loucura, e principalmente Pinel traz a ideia que esse indivíduo precisaria trabalhar, né, vamos colocar assim como um trabalho, né, terapêutico. Então ele seguia uma rotina, um regime, muito bem cadeado, controlado pelo médico, né, e por outros profissionais, que era necessário, entre outras atividades, o trabalho, né, para que ele pudesse, então, se reestabelecer. E ao longo do tempo, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Obrigado, professor. porque deu perda de conexão aqui para mim. Tá Bom, tranquilo. então, não só né, nesse hospital francês, mas como, né, de certa forma, no mundo ocidental, a gente ganha essa herança, então, de assistência, que é uma assistência envolvida e fincada no modelo hospitalocêntrico, onde, né, o objeto aí é a doença mental, onde a forma de compreender esse doente é um modo, então, predominantemente biológico, com uma estratégia, né, de certa forma, prioritariamente medicamentosa, intervencionista, com uma instituição hegemônica hospital psiquiátrico e com uma prática social, de fato, sendo isolamento e exclusão. Né? Então, isso não foi, né, só onde Pinel trabalhou, não foi só na França, inclusive, né, a gente, né, tem esses reflexos, né, com toda a importação desse modelo chegando no Brasil através da família real e até a um dado tempo nosso aqui conhecido. Bom, mas na verdade isso começa, né, em alguns locais, né, ser visualizado como uma forma não adequada e um grande, né, profissional que se destaca num contrapensamento de toda essa lógica é então Franco Basaglia, que assume a direção de um hospital psiquiátrico italiano em Gorizia, lá em 61, e que ele já percebia que toda essa lógica de aprisionamento, né, de manicomialização, era uma lógica, de fato, que não contribuía para a assistência dos pacientes, então, portadores de transtornos mentais. E aí, uma frase bem marcante é essa aqui, que o hospício é construído, então, para que a gente possa controlar e reprimir os trabalhadores que perderam a capacidade de responder aos interesses capitalistas da produção. Então, Franco Basaglia já entendia, né, que todo esse reflexo na assistência dos indivíduos em hospícios, em manicômios, ela tinha uma determinação que era política, né, que era muito mais além de uma questão biológica. E lá, e alguns anos depois, então, Basaglia ele vai ser, né, um principal pensador, né, e articulador do movimento que a gente vai conhecer como Reforma Psiquiátrica Italiana, que tem como ideias centrais aí a humanização do espaço, né, de assistência a esses indivíduos, assim, a ruptura com o modelo tanto de reclusão e de violência, e que era necessário que os indivíduos desses ambientes, eles se tornassem próprio agente de transformação da sua condição e muito mais, né, da sua vida. Nesse momento ainda, não era almejado, né, o fechamento de manicômio de maneira geral. O Basaglia ele, né, tinha muito mais a intenção de transformar, né, esse manicômio esse hospital em uma outra possibilidade de tratamento, não de maneira desativar. E na verdade ele consegue de fato isso lá em 71, lá no Hospital de Trieste, né, que é um marco onde há a desmontagem do manicômio transformado em um local terapêutico, mas não de internação. E todo esse movimento
né, conhecido como a Reforma Psiquiátrica Italiana, tem um marco muito importante em 78, com a promulgação da Lei Basaglia, né, de todas essas ideias, pensamentos, todo esse movimento, onde essa lei, então, ela determina o fechamento dos hospitais psiquiátricos e a proibição, então, né, de novas internações. E com isso, de fato, né, a gente não acaba. Né? Então, por que a gente está falando isso tudo? Porque o modo como a gente concebe a nossa rede hoje, ela tem tudo a ver com essa ruptura, né, de um modelo hospitalocêntrico, hegemônico, então, que a gente viveu da assistência psiquiátrica até o momento, até esse momento. E no Brasil, a gente passa, né, no bojo também da reforma sanitária, né, na década de 70 e 80, a influência, então, né, de vários, né, estratégias, né, e movimentos de redemocratização, e sofre também influência da reforma psiquiátrica italiana, onde é visualizada a necessidade, então, de direitos e a mudança desse tratamento, dessa assistência que era dada a esses indivíduos. Né? Inclusive, a gente tem um grande movimento, né, que é o movimento dos trabalhadores em saúde mental, que passa a denunciar as formas desumanas e as condições dos hospitais aqui no Brasil, e que esses indivíduos eram tratados, né, que é um marco muito importante, então, essa manifestação aí, esse movimento dos trabalhadores em saúde mental. Aqui eu trouxe alguns marcos importantes que, né, logo após a reforma sanitária, né, um pouquinho antes da Constituição do SUS, a gente vai ter o primeiro registro de um centro de atenção psicossocial, né, lá na cidade, no estado de São Paulo, em 87. Em 88, a gente tem a Constituição, né, do Sistema Único de Saúde, que traz aí, né, uma série de garantias, né, de direitos pelo Estado para que a gente assegure a saúde, traga isso como responsabilidade, né, do governo. Na década de 90, outro marco importantíssimo juntados a esse é a Declaração de Caracas, né, onde a gente, de fato, começa a transformação da assistência psiquiátrica nas Américas. E aí a gente coloca aqui, né, a necessidade, então, de espaços, né, extra-hospitalares, modelo de incentivo para que a gente conseguisse, então, dar conta dessa assistência dos indivíduos em sofrimento mental. Mas, veja, mesmo com o advento, né, da criação de um centro de atenção psicossocial, desse movimento dos trabalhadores, dessa denúncia, de 88, né, com a Constituição, de fato, do nosso Sistema Único de Saúde, e a criação de outros dispositivos, né, a implementação de outros dispositivos, né, datados aqui na Declaração de Caracas. Em 89, a gente teve o primeiro projeto de lei, que é do deputado Paulo Delgado, mas que vai tramitar muito tempo no Congresso e só vai ser, de fato, promulgada em 2001, que é, então, a Lei, né, 10.216, que vai dispor sobre os direitos dos portadores de transtornos mentais e vai, então, redirecionar todo o modelo de assistência que a gente tem em saúde mental. E por isso, né, ela é considerada aí a lei da saúde mental, porque ela vem fazer os princípios que são da política nacional de saúde mental aqui no nosso país. Vou beber uma aguinha aqui, né? Para a gente agora, de fato, começar a falar um pouquinho do porquê que a gente está aqui. Né? Até agora a gente falou de como evoluiu, então, os conceitos de loucura, como que essa assistência, então, a esses indivíduos era prestada, e a gente percebe, né, com a lei Paulo Delgado, de 2001, os fundamentos da política. E um dos fundamentos da política era, de fato, né, que a gente tivesse serviços extra-hospitalares como substitutos, então, serviços substitutivos ao modelo do hospital, e, claro, a mudança dessa lógica de internação. É uma lógica, né, sempre que possível, e que é possível, esse indivíduo estar próximo à sua família, né, ao seu território.
E também outra coisa é muito importante é que, então, a gente tem aí, né, nessa Lei 10.2216, a caracterização dos tipos de internação, o que é internação voluntária, o que é involuntária, né, a obrigatoriedade de comunicação, né, alguns órgãos, como o Ministério Público, onde isso vai acontecer, e que, de fato, né, é o marco, né, aí, legislativo, mas também ideológico, muito importante da nossa assistência aqui no Brasil. Só que, de fato, né, com o passar do tempo, a gente, então, né, tem outros marcos legais que, inclusive, vão fundamentar a rede, de fato, né? Então, tem a política em 2001, mas em 2011 eu tenho a portaria 388, que é a portaria que vai instituir a rede de atenção psicossocial. Mas aí o que seria, de fato, essa rede de atenção psicossocial? Ela é uma rede de atenção à saúde, outros, né, que nós temos. E aí, antes de caracterizar a rede de atenção psicossocial, a gente precisa caracterizar o que seria uma rede de atenção à saúde. Que a gente tem, né, como esse conceito de redes, que são arranjos organizativos de ações e serviços que possuem diferentes tecnologias e que, integradas em sistemas, elas, né, fornecem, então, apoio técnico, logístico e de gestão, cujo objetivo aí é, de fato, então, garantir a integralidade do cuidado. E a gente passa a ter, de certa forma, isso de maneira mais significativa e efetiva com o decreto 7.508, que é o dispositivo legal que vai regulamentar a Lei Orgânica de Saúde, que é a Lei 8.080. Tá? E aí, né, em 2011 é que é sancionada essa portaria do Ministério da Saúde, 388, para, então, instituir a rede de atenção psicossocial e também né, aqueles que possuem transtornos relacionados a álcool, tabaco e outras drogas. E aí, falando um pouquinho de rede, né, antes, né, de falar da RAPS, algumas características elas são importantes. Primeiro, a questão da integração. Né? Então, quando eu falo de uma rede específica, seja ela rede de urgência e emergência, quando eu falo da rede cegonha, quando eu falo da rede das pessoas portadoras de deficiência, eu estou falando de uma rede integrada, né, com outros setores da sociedade, mas também ela é integrada, né, com diversas tecnologias, com diversos recursos, né, humanos também, né, dentro, né, do setor de saúde, e que elas são organizadas através, claro, né, de pactuação em recursos. Então, construir uma rede, ela é sempre, né, uma discussão, uma pactuação, uma organização que ela extrapola simplesmente uma área técnica temática, por exemplo, da saúde mental. Isso envolve, né, um momento de gestão que ela é importante para que, de fato, essa rede ela possa funcionar. E que ela tem um objetivo, né, as redes são objetivadas principalmente buscando a qualidade do cuidado, a humanização, a qualidade da assistência, e que elas são construídas e replanejadas sempre através da sua avaliação e do seu financiamento. Tá? E aí, de fato, a gente, então, começa a entender a rede de atenção psicossocial como uma dessas redes, né, que são permitidas, que são incentivadas através dos nossos dispositivos legais. E aqui a gente tem essa figurinha muito bem desenhada, né, de um espaço, né, onde a gente teria uma rede de atenção psicossocial com vários equipamentos, então, que fazem parte dessa rede. Então, o serviço, né, de uma UPA, da atenção básica, o centro de atenção psicossocial, o núcleo de apoio à saúde da família, enfim, serviço residencial, enfim, vários equipamentos que a gente possui, então, que vão fazer parte dessa rede de atenção psicossocial. Então, aqui a gente já começa a entender, né, aquele conceito de rede. Então, um conjunto de ações e serviços diversas, com diversidade aí tecnológica, logística e de gestão. Então, a gente percebe que a gente não está falando de rede de atenção psicossocial como apenas um equipamento. Então, a minha rede de atenção
psicossocial não é o ambulatório de saúde mental do meu município somente. Minha rede de atenção psicossocial não é o meu centro de atenção psicossocial somente. A minha rede de atenção psicossocial não é só o setor saúde, por exemplo. Então, é todo esse conjunto, né, com o objetivo, claro, né, da produção do cuidado, aí em um contexto específico, que é o cuidado, a atenção psicossocial. E a RAPS, nesse sentido, ela tem 3 objetivos principais que são, então, colocados aí pela portaria que vai instituir. O primeiro seria ampliar o acesso à atenção psicossocial da população geral. E aí, só para fazer um contraponto, né, quando a gente falou aqui, no momento de hoje, de como essa transformação ela foi se dando, a gente teve uma ideia daquele indivíduo que estava em transtorno mental grave. Mas quando a gente fala de ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, a gente está falando, né, de uma heterogeneidade de manifestações, de sofrimento, que vai aquele que também precisa, né, de um apoio em saúde mental, que pode, né, ser dado sem um especialista, por exemplo, em saúde mental, um apoio que pode acontecer numa unidade de saúde, com uma equipe de estratégia de saúde da família. Então, esse ampliar o acesso aqui é justamente entendendo, né, que a gente precisa, né, dar acesso a essa atenção psicossocial à população geral como um todo, e não só aquele indivíduo em estado grave de sofrimento. O segundo objetivo é promover a vinculação das pessoas com sofrimentos, né, e transtornos mentais e com necessidade decorrentes do uso de álcool e outras drogas e as suas famílias aos pontos de atenção. Claro, aí, né, um dos objetivos que considero mais importantes, talvez os mais difíceis, né, de ser concretizado por diversos fatores intervenientes aí, no âmbito das equipes dos serviços. É muito importante a gente promover esse vínculo com o serviço, mas em contraponto, eu considero, e os estudos também consideram, que esse processo de vinculação, né, ele tem aí como sendo um principal desafio das equipes. E por último, né, enquanto objetivo, seria garantir a articulação, então, e a integração dos pontos de atenção da rede com o território e com outras, né, e com outras redes, como, né, a rede de atenção a urgências, e que é um outro nó crítico que a gente também percebe, tanto no contexto da prática, como no contexto também da literatura, quando que essa articulação e a integração, ela tem sido, né, um ponto de muita atenção para que a gente, de fato, concretize essa rede de atenção psicossocial. Eu acho que eu passei 2 aqui. Bom, a gente tem algumas diretrizes dessa rede de atenção psicossocial. O respeito aos direitos humanos e a autonomia e a garantia do exercício e liberdade da cidadania. Então, falar disso enquanto diretriz, talvez numa análise fria, seria para qualquer rede de atenção à saúde, né? Mas falando, né, desse objeto, né, que é o sofrimento humano, que é o sofrimento mental, que ainda a gente tem esse estigma carregado em nós, enquanto cidadãos, inclusive enquanto profissionais, é importante dizer que essa rede, então, tem como diretriz a garantia desses direitos, né, a garantia dessa autonomia, o respeito, então, à liberdade e à cidadania desses indivíduos que são, né, então, aí, acolhidos por essas redes. Promover equidade, reconhecer os determinantes sociais da saúde, entendendo, né, que apesar do indivíduo estar ali, é necessário, né, entender que, né, a sua condição ela é determinada socioculturalmente, então é importante reconhecer a cultura onde estamos inseridos, o contexto político, contexto social onde esse serviço está inserido, e principalmente onde esse usuário, essa família está inserida. Garantir o acesso e a qualidade do serviço, sempre pautados aí na lógica interdisciplinar e interprofissional, que também é uma questão que é super importante. A literatura já mostra, né, através de vários estudos avaliativos, que é apontado pelos profissionais, né, que são investigados em vários estudos, que essa garantia do atendimento interprofissional, interdisciplinar, tem sido, né, um ponto que tem merecido investimento
para superar algumas dificuldades que são colocadas. A ênfase em serviços de base territorial e comunitária e diversificar as estratégias do cuidado ali, principalmente entendendo que esse indivíduo está no território, ele precisa permanecer nesse território, é esse território que tem os recursos importantes para que esse indivíduo, né, mantenha a sua vida, se reabilite, se ressocialize, e aí nesse sentido, então, a ênfase do serviço precisa ser com base na comunidade que esse indivíduo vive, nesse território que esse indivíduo vive, e com o qual esses serviços também estão inseridos. E por último, mais ou menos importante, né, a questão da valorização e estabelecimento das ações intersetoriais para que a gente consiga garantir o cuidado. E aí, sem objetivo, gente, esgotar e falar de todos os componentes aqui da rede, até porque o nosso tempo é limitado e a gente tem diversos componentes dessa RAPS, é só para dizer um pouquinho que a gente tem, né, não só o CAPS, né, como a gente falou aqui anteriormente, a gente tem diversos componentes que vão construir essa rede. Então, tem a atenção básica, a psicossocial estratégia, que tem aí os CAPS, a atenção em urgência e emergência, os serviços residenciais de caráter transitório, atenção hospitalar, porque muita gente, né, inclusive isso está em alguns discursos de profissionais, o hospital ele não faz mais parte, o hospital faz parte, ele não é o centro, né? Não é, a gente não quer que o indivíduo esteja lá internado, mas em algum momento, por alguma situação, e claro, a minoria das situações é o que a gente espera e a gente consegue fazer isso, que esse indivíduo precise o mínimo, mas a atenção hospitalar ela precisa estar ali também, né, enquanto um ponto importante, né, como os outros dessa rede. E além desses pontos de atenção, a gente vai ter algumas estratégias, que são estratégias, né, de desinstitucionalização e de reabilitação, então, psicossocial. E só para falar um pouquinho, né, aí das estratégias de desinstitucionalização, a gente tem, né, o programa de volta para casa, desde lá, né, da Lei de Saúde Mental, da Lei Paulo Delgado, da 10.216, enquanto, né, uma forma de permitir que essas pessoas que ficaram muito tempo nos hospitais psiquiátricos, perderam o vínculo com sua família, que às vezes não tinham mais residência, ou possibilidade de entrar no mercado de trabalho, que fosse, então, né, uma possibilidade de contribuição de auxílio para que essas pessoas conseguissem, de fato, né, ficar nas suas casas e que a gente estimulasse que isso acontecesse, pois houve, né, na desativação de alguns hospitais psiquiátricos, a dificuldade dessas pessoas encontrarem espaços. E aí, né, junto a um programa de volta para casa, alguns serviços de residências terapêuticas, onde esses indivíduos, né, poderiam ficar aí por algum espaço de tempo, até de fato, né, encontrar e conseguir voltar para suas casas. Bom, antes de eu passar esse slide, é necessário, né, destacar aqui o que as pesquisas colocam e, claro, o diálogo com os profissionais, né, todas as vezes que a gente está no encontro, né, que discute a rede de atenção psicossocial, a gente fala, um grande problema é a articulação entre as redes. E aí a gente vai ter uma rede que é muito apontada, e apesar de ter melhorado há muito tempo, essa articulação, então, com a rede urgência e emergência, tanto, né, SAMU, outro, né, serviço de atenção móvel que os municípios tenham, tanto com unidades, serviços de pronto atendimento, porque há muito a fala, esse paciente não é meu, né, esse papel não é meu, chama a polícia, né, eu não tenho como fazer trabalho. Claro que o trabalho em rede vai permitir essa discussão e a melhora disso, mas ainda é uma questão urgente aí em alguns municípios, em algumas regiões. Bom, e aí a gente passa a entender que essa lógica, né, da atenção no centro de atenção psicossocial, de fato, ela não começa em 2011 com a portaria 388. A gente sabe que o primeiro CAPS foi construído lá em 87, a regulamentação ela veio com a portaria 336, que vai normatizar o CAPS, e esse gráfico aqui mostra para a gente, né, que a partir de 87, não sei se estou vendo isso mesmo, está bem pequenininho, a gente vai
ao longo do tempo, e depois de 2001, aumentando a quantidade de CAPs. Então, no Brasil, a gente não tem aqui, né, como esse aumento foi em região, mas em números gerais, a gente sabe que houve um aumento desde, então, da lei 10.216. E, claro, né, a portaria 288, ela considera o CAPS enquanto um serviço de atenção psicossocial estratégica. Então, o CAPS seria, né, ele foi considerado, então, como esse serviço que faria interlocução entre os pontos de atenção, seria, de fato, o serviço responsável, não único, mas aquele primeiro responsável por esse acompanhamento, seria responsável também pelo matriciamento, então, tanto de serviço quanto de alguns casos específicos. E aqui a gente tem um conceito, né, que o próprio Ministério da Saúde trouxe depois da portaria 388 em uma publicação, que seriam os CAPs, que são serviços de caráter aberto, comunitário, com a lógica multiprofissional, atuando com a lógica interdisciplinar e aí hoje, né, interprofissional, que vai muito além do interdisciplinar, realizando então essa atenção aos indivíduos em sofrimento e principalmente, né, pautado questão territorial, seja também, né, se indivíduos em crises ou não, e sendo substitutivos ao modelo asilar. E esses CAPs, então, eles têm uma série de atividades aí, de ações, que não se limitam simplesmente a uma prática, que seria uma prática, digamos, curativa, porque ela vem, né, não deve haver, eu digo não deve haver, porque a gente ainda encontra, né, alguns espaços, alguns serviços da RAPS, sendo novos espaços de manicomialização, que a gente diz, né, que são serviços que reproduzem a lógica que a gente comentou aqui, que é uma lógica neoescalocêntrica, baseada no saber médico-centrado, hospitalocêntrico, né, pautada simplesmente na doença. Então, todos os serviços, mas e principalmente o CAPS, como sendo, né, um serviço de atenção psicossocial estratégica, a gente percebe o rompimento, incentiva o rompimento de toda essa lógica. É uma lógica, claro, psicossocial. Então, a gente não reserva esse espaço local simplesmente para um atendimento. Ele vai fazer o atendimento inicial, ele vai fazer o acolhimento, atendimento individual, em grupo, vai atender as situações em crise, a gente vai ter práticas corporais, práticas, né, de comunicação, de expressão, ações de redução de danos, atenção à família, o matriciamento, que é muito importante, né, principalmente para a atenção primária e outros pontos ambulatoriais, o processo de reabilitação psicossocial, né, o processo de contratualidade, para que a gente, né, consiga ensinar esse indivíduo a questão da convivência cotidiana, as suas ações cotidianas e diárias, o atendimento, atenção à família, e muitas outras coisas que não dá para colocar nesse esquema aqui. Então, todo esse rompimento, né, com uma lógica curativa, assistencialista, de fato, né, que a gente promova aí ações que consigam colocar o sujeito, né, como centro de todo cuidado. E aí o CAPS ele vai se pautar na escuta, no vínculo e principalmente na construção do projeto terapêutico singular. O CAPS, né, a gente tem várias modalidades, então, desse serviço, que a gente vai, né, ter essa diferenciação pelo público que está atendendo e ou também pela configuração do serviço, seja principalmente pela equipe, né? Então, a gente tem o CAPS 1, que é o CAPS, né, que vão ser recomendados para municípios aí de até 20 mil habitantes, o CAPS 2 de, né, acima de 20 até 70 mil, o 3, então, CAPS 2 acima de 70 mil habitantes e o CAPS 3 acima, então, de 200 mil habitantes. O que vai diferenciar, então, além disso, desse populacional, que eu falei, são os profissionais, onde a gente tem, por exemplo, né, no CAPS 1, a gente não tem obrigatoriedade, né, de ter psiquiatra, de ter profissional especialista, só a especialização em saúde mental, ela já,
né, ela já configura aí enquanto requisito. O número de profissionais, por exemplo, né, de nível superior, que não são médicos, ele vai ser maior no CAPS 2 e no CAPS 3, e também um número, né, de 2 psiquiatras, desculpa, aí quando a gente está falando do CAPS 3. A gente tem o CAPS AD, que é o CAPS, então, que vai tratar os indivíduos que sofrem transtornos relacionados ao consumo de substâncias psicoativas. Ele pode ser 3, quando a gente tem um padrão populacional acima de 200 mil habitantes, e esse serviço, então, ele vai funcionar 24 horas por dia, permitindo, então, aí um número de leitos que farão, então, esse acolhimento do indivíduo, inclusive, noturno. E a gente tem, né, profissionais que são mantidos aí para essa atenção. O CAPS infanto-juvenil, né, que é o CAPS-I, que é recomendado que a gente tenha uma população acima de 150 mil habitantes e que pode, né, ter psiquiatra ou médico, neurologista ou especialista também aí em transtornos da infância. Então a gente sabe, né, que o CAPS, mesmo ele sendo um serviço, né, de atenção psicossocial estratégico, a gente tem esses padrões populacionais, a gente precisa lembrar que é necessário, né, que o município faça um investimento, que existe, né, um financiamento, né, um auxílio, né, federal para os municípios, um incentivo federal para a construção das equipes aí dos CAPs. Porém, é necessário também investimento do município, onde muitas vezes, né, ou o município ele não tem condições, ou ele tem condições e por alguns motivos de gestão isso acaba não acontecendo. Então, a gente sabe que além do padrão populacional, além do incentivo à questão da gestão e do investimento na consolidação desse serviço é muito importante, e aí por isso, né, que essa consolidação da rede de atenção psicossocial, ela tem uma importância muito grande quando a gente fala, então, né, da integração e do papel da gestão nesse sentido. Bom, quando a gente falou da atenção básica, né, enquanto um ponto importante, a gente fala das unidades de saúde, também da saúde da família, mas também a gente fala das equipes de consultório na rua, que podem, né, fazer essa atenção em saúde mental. E agora, mais especificamente falando, né, das unidades, das equipes de saúde da família, dessa ação básica que ocorre nesse espaço, a gente sabe, né, que elas têm um grande potencial de contribuição para as ações em saúde mental, mas principalmente, né, por fazerem também acolhimento no território, onde, né, a gente tem o atendimento da necessidade do usuário, isso pode acontecer, isso deve acontecer, a intervenção a partir do contexto familiar, a valorização da família, a família enquanto agente importante no tratamento, né, o acompanhamento ao longo do tempo, esse cuidado longitudinal e as potencialidades, né, dos recursos comunitários que são valorizados, então, no serviço de atenção básica. Por essas e outras características, a gente sabe que a atenção básica é um local, é um serviço importante, um componente importante dessa RAPS, né, e que ela é a porta de entrada e a partir dali a gente pode ter um cuidado compartilhado aí com CAPS ou com outros pontos de atenção à rede de atenção psicossocial. Então, pelo fato de ser porta de entrada, fazer esse acolhimento, permite, então, né, que a gente, inclusive, melhore o acesso e promova o acesso à rede de atenção psicossocial. E, inclusive, né, é importante se falar, né, que por mais que a gente tenha a atenção básica como esse elo importante, como esse componente importante, a gente sabe o seguinte, que a lógica, muitas vezes, né, presente nos discursos profissionais, nos processos de trabalho, é que, de fato, aquele lugar ali não é um lugar para aquele indivíduo em sofrimento, tá? Que esse local é o CAPS, que esse lugar é o hospital, que esse local é um especialista, o que, de fato, é um problema que a gente precisa perseguir. E uma estratégia importante que está dentro da RAPS através dos CAPs ou de outras equipes, né, de núcleo de atenção à saúde da família, é a questão do matriciamento, para que a gente possa, de fato, ressignificar
essa visualização da loucura, do sofrimento, e potencializar novos modos de cuidado, aí, sejam eles individuais ou grupais, que não são ferramentas específicas de especialistas em psiquiatria, em saúde mental. Com isso, né, de tudo que eu poderia trazendo aqui hoje, de fato eu já fui trazendo ao longo do tempo, mas só para a gente poder encerrar, é que, né, a RAPS, de fato, ela tem suas potencialidades, como a gente colocou aqui, né? Diversos serviços de atenção, o que, de fato, né, estar instituído em portaria, em política, não configura isso de maneira concreta. Então, a gente tem alguns espaços, né, e principalmente, a gente percebe isso nos processos de trabalho de alguns profissionais, esse distanciamento com esse cuidado, e isso faz, né, com que alguns componentes da RAPS eles fiquem frágeis, fragilizando, de fato, a efetivação dessa rede. E aí a gente sabe que, além disso tudo, a gente tem a saúde mental como área subfinanciada no nosso sistema de saúde. Infelizmente, né, a gente não tem percebido aí um movimento para essa melhora. Desculpa, mas eu preciso registrar isso, né? Os ataques que a gente vem sofrendo no financiamento, isso esbarra ainda mais no financiamento da saúde mental, que já é subfinanciada. Isso traz, né, isso registrado já na literatura, a inadequação principalmente da infraestrutura física, material, de recursos humanos, ou até mesmo implementação de novos serviços. E uma coisa que eu já falei, que aqui a mudança desse paradigma é um grande problema, né? Esse contraponto do paradigma ainda manicomial presente, com essa lógica psicossocial que a gente traz, né, com a rede. E aí a gente tem relatos, né, na literatura de dificuldades para desenvolver o trabalho em equipe, a permanência ainda da hegemonia da especialidade médica, a medicalização da assistência, isso nos próprios serviços, né, que fazem parte dessa rede de atenção psicossocial. A dificuldade também da gente construir o projeto terapêutico, muitas vezes a gente, né, pega um pouco da ação de cada profissional, às vezes ainda chegando próximo aquilo que é a necessidade do indivíduo, da sua família, e constrói esse projeto terapêutico, mas que de fato ele não se concretiza. Uma coisa que já foi bem falada aqui é a articulação entre os diversos pontos de atenção da rede com outras redes. Aí eu coloco, né, a questão da atenção básica e do CAPS, a articulação com a rede de urgência e emergência e com o território. Então, a gente percebe, né, que pelo CAPS ter sido apontado, né, durante muito tempo como o ordenador, o coordenador, muitas vezes a desresponsabilização pela atenção básica, ou seja, não, isso não é meu, isso é do CAPS. Né? Então, é o CAPS que precisa coordenar, é o CAPS que precisa assistir, é o CAPS isso, é o CAPS aquilo, mas ele não é a porta de entrada para o serviço de saúde. Na verdade, nós temos várias portas de entrada, né? E é sido prioritária é a atenção primária. Então, a gente precisa fortalecer essa corresponsabilização, né? Articular o serviço, né, os serviços da RAPS com os territórios, que é uma coisa que tem sido perdida, né? Muitas vezes isso não tem sido dado conta. Quais são os recursos do meu território, né? Eu tenho do meu território enquanto potencialidades. Então, essa articulação tem sido colocada aí, né, como frágil, que é uma coisa muito importante para que a gente possa perseguir. E por último, mais ou menos importante, a gente tem a questão dos leitos, né? Isso, alguns municípios do país, algumas regiões do país já têm colocado isso. Não que a RAPS ela prevê que a gente tenha hospital psiquiátrico. Na verdade, não é isso. Quando a gente fala de leito, será que a gente precisa de mais leito no hospital geral? A gente tem percebido, né, que em alguns espaços, em alguns municípios, em algumas regiões, a gente não tem esse ponto de atenção, que é o leito de hospital, que ele faz parte da rede de atenção psicossocial. Em alguns lugares a gente não encontra, e por diversos motivos. E esse não foi a extinção dos leitos hospitalares, né, para atendimento, né, de transtornos mentais relacionados a álcool e drogas, não foi o objetivo nem da política de saúde mental, nem da reforma, né, psiquiátrica. Sim,
o rompimento modelo, né, espaços que não os hospitais psiquiátricos, mas a gente sabe que o leito de hospital é importante, e vários estudos já têm apontado que em algumas regiões isso tem sido um problema. Mas será que o problema é o leito que não existe, ou de fato os outros pontos da rede poderiam ser mais efetivos e impedir que a gente precisasse de leito? Então, por isso que eu coloco isso como interrogação, mas é algo, né, importante a gente perceber, né, na RAPS. E aí, outra questão importante é da educação permanente, para que a gente melhore, né, a assistência, mas para que a gente, de fato, também colabore para a superação desse modelo manicomial que ainda está presente, infelizmente, em diversos serviços substitutos, né, aos hospitais psiquiátricos, ou seja, da nossa própria rede. E com isso, né, eu encerro aqui. A gente poderia falar muito, muito mais, né? É um assunto, acho que muito rico para a gente poder discutir.